Imagine que você passou sua vida inteira ao lado de uma pessoa. Agora imagine que um dia você descobre que essa pessoa é na verdade um androide. É isso que nós vamos ver na história de Alma. Se você não quiser que a pessoa que você esteja conhecendo se torne uma androide, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aos 4.000 inscritos aqui no canal. Eu já disse isso várias vezes, eu não imaginava que o canal ia crescer, longe disso, eu imaginei que ele ia ficar bem assim, nichado por muito tempo, ia ficar um público bem pequeno. Só que estamos aí quase 3 anos de canal e praticamente com 4.000 inscritos, então eu agradeço a cada um de vocês. E que também eu tô aqui para falar que finalmente nós temos o primeiro parceiro do canal, que é a Bruno Mangás. A Bruno Mangás, eu já falei dela várias vezes aqui no canal, é graças a ela que eu consigo trazer vários mangás importados do Japão. E graças a essa parceria eu vou poder trazer mais mangás aqui pro canal, então eu vou deixar o link da loja deles aqui na descrição, também vou deixar o Instagram deles, que lá você pode fazer as suas encomendas, tanto que todos os mangás que eu trouxe até hoje aqui pro canal eu encomendei deles, não tinha na loja, eu fui conversei com eles e eles trouxeram o mangá pra mim. Em breve nós vamos estar trazendo novidades aqui também, como cupons de desconto, essas coisas para vocês conhecerem a loja, ver que o trabalho dos caras é muito bom, vale muito a pena você comprar na loja deles. Mas de tudo isso eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Ray. O Ray ele tá andando por uma cidade devastada junto com um animal de estimação dele, um hamster meio ciborgue chamado Lambda. Depois que eles já fotografaram alguns pontos ali da cidade, eles decidem voltar para casa deles, porque a amiga dele vai ficar bastante preocupada. De fato, quando eles chegam lá, ela tá bastante irritada, porque ele demorou para eles voltarem e tal. Só que o Ray fala que eles foram e conheceram lugares diferentes. O Lambda, como ele é um ratinho, ele tirou várias fotos do local e tal. Só que mesmo assim, os dois começam a debater porque o Ray ele quer encontrar novos seres humanos, sendo que naquela cidade inteira só tem os dois vivos ali. Acontece que a amiga dele, a Arice, ela até fala que mesmo que ele encontre, é importante que ela esteja perto, porque mesmo sendo seres humanos, ele não conseguiria dizer se eles são bons ou maus, então é importante que ela vá da próxima vez. Um tempo depois eles jantam e vão dormir, só que durante a noite o Ray ele começa a olhar aquele mapa que ele mesmo fez, ele começa a se perguntar se algum dia ele vai encontrar outras pessoas além dos dois. E que talvez a Arisa até esteja meio certa quando ela diz que não tem mais pessoas vivas nesse mundo. No outro dia tá o Ray e a Arice conversando, quando aparece uma mulher em uma espécie de nave voadora. Essa mulher, quando vê os dois, ela comenta que tá sentindo o cheiro de máquinas. E é quando ela simplesmente começa a atacar os dois. É nesse momento que a gente descobre que a Arice, na verdade, é uma androide. E as duas ali são uma androide, aquela mulher que chegou também é uma. As duas começam uma batalha, só que é nesse momento que o Ray entra na frente para impedir que as duas continuem esse confronto. Só que quando o Ray faz isso, aquela mulher quer dar um tiro nele, acontece alguma coisa nos sistemas dela que optam uma alma. E quando ela percebe isso, automaticamente ela mesma defende o tiro que ela ia dar e acaba pegando no Ray. Aquela mulher, ela fica extremamente surpresa com isso, porque ela não teve intenção de defender aquele tiro, só que os instintos dela fizeram ela fazer isso. Ela até mesmo pergunta se o Ray é o Zero. O Ray ele não entende muito bem o que aquela mulher está falando, só que ela fala que de toda maneira, todas as máquinas que estão naquela região estão indo para outro lugar. Porque os humanos que ainda estão vivos, eles vão soltar uma espécie de descarga elétrica naquela região que vai desligar qualquer tipo de máquina que seja vivo ali. Então todos vão para outro lugar. E revela que aquela mulher não estava sozinha, tem várias outras máquinas ali próximo deles. E depois que elas vão embora, o Ray decide conversar com a Arice. Naquela noite o Ray ele vai dormir e ele não entende muito bem, tudo tá tão confuso na cabeça dele, então ele pede pro Lambda, que é um ratinho, como eu já falei, meio ciborgue, mostrar as fotos que ele tem da Arice e dele juntos. E é mostrado que desde que o Ray era pequeno, a Arice tem a mesma aparência. Naquela noite, o Ray vai dormir quando a Arice vai lá conversar com ele. Ela pergunta se ele tá com raiva dela, só que o Ray ele fala que não tá com raiva dela. Ele sempre teve essa suspeita sobre a Arice, que ela não era uma pessoa normal, só que ele sempre teve medo de perguntar por saber que ele era o único humano ali.
No outro dia, os dois estão indo embora porque, sabendo dessa descarga elétrica que vai acontecer, o Ray quer levar a Reese por mais longe possível. Só que a Reese fala que não vai adiantar os dois serem de lá. Ela sendo máquina ou não, eles caminhando, eles não vão chegar longe o suficiente. E ela pede que quando esse item for ativado, essa descarga elétrica pegar ela, que o Ray não esqueça ela. E é isso que acontece, ela acaba morrendo na frente dele. Depois disso, o Ray ele vai, leva o corpo dela de volta para a casa deles, ele faz o enterro dela. E é quando ele começa a entrar em fúria, porque ele não sabe por que isso aconteceria com ele. Mesmo ele sabendo que tinha alguma coisa errada com a Reese, que talvez ela nem fosse humana, ele não queria aceitar o fato de que ele tá sozinho. E é nesse momento que o Lambda ele começa a mostrar uma gravação que a Reese fez para ele. A Reese ela fala que ela sempre ficou preocupada com essa pira do Ray em conseguir encontrar lugares novos, em procurar seres humanos, e que ela tentava meio colocar umas certas barreiras nisso, porque sabia que o mundo é um lugar muito perigoso. Só que ainda assim o Ray continuava a ficar mais empolgado à medida que ele descobria o mundo. E ela fala que já que ela não vai conseguir frear essa busca dele por conhecimento, por ver lugares diferentes, que ele vá, explore o mundo e que depois volte para contar para ela. Então o Ray, junto com o Lambda, ele junta todas as coisas e ele decide fazer isso. Ele decide ir explorar o mundo todo e depois voltar para contar para ela. Um tempo depois é mostrado que o Ray ele continuou explorando, ele decidiu ir mais longe do que ele jamais foi junto com o Lambda. E ele tem vários problemas com o Lambda, porque eles têm uma quantidade limitada, digamos assim, daquelas barras de comida que eles têm. E o Lambda ele não tem limites, ele come muito. Nessa brincadeira, o Ray ele acaba se machucando após um lugar que ele estava a desmoronar, só que ele consegue fazer um curativo sem nenhum problema. E durante essa caminhada, o Ray ele encontra uma espécie de, digamos assim, mascote de uma lanchonete que segurava um hambúrguer. E como o Ray ele não sabe exatamente muitas das coisas que tem no mundo humano, ele meio que coleciona esses artefatos para algum dia, caso ele conheça um ser humano, a pessoa explicar para ele o que é aquilo. Em um momento, o Ray percebe que ao longe, no fundo da cidade, ao que parece, tem uma espécie de muro que cerca toda a cidade. Então ele acredita que indo até lá vai ter humanos que vão explicar para ele tudo o que está acontecendo. Depois de muita caminhada, ele consegue chegar nesse lugar, onde pede para ele se identificar com a palma da mão. Depois disso, o sistema libera a entrada dele, só que falam que ele está passando do excesso de peso que ele pode carregar. O Ray então ele acaba deixando algumas coisas para trás, inclusive aquele totem daquela lanchonete. E quando ele chega naquele lugar, ele começa a perguntar se tem alguém ali, porque aparentemente aquele lugar ainda está funcionando. Em um momento ele até escuta alguma coisa, só que quando ele vai até um lugar é apenas máquinas quebradas que tem ali. E mesmo o Ray falando que não, tá tudo bem, vamos continuar, não podemos desistir, a gente percebe que ele tá bastante abalado, porque talvez ele esteja de fato sozinho naquele mundo. E durante a caminhada dele, ele percebe que tem várias máquinas, espécie de androides destruídos ali, então parece que até mesmo aconteceu uma batalha naquele lugar. Acontece quando o Ray ele tá andando, uma espécie de androide acaba levantando e atacando ele com um tiro. Só que por algum motivo esse tiro acaba meio que ricocheteando e acertando em um prédio ao longe. O Ray, como ele estava de costas, ele não entende o que aconteceu, as coisas simplesmente explodiram do nada. E mesmo achando tudo isso muito estranho, ele decide continuar a jornada dele. E a gente percebe que igual naquela primeira androide, esse androide também avisou que tem uma alma ali. Um tempo depois, o Ray está caminhando quando ele chega numa espécie de ponte, só que essa ponte está quebrada. Ele não vai conseguir atravessar ela. Ele até percebe que tem outra ponte ao longe, só que para ele fazer esse desvio, ele leva muito mais tempo. Ele decide olhar o mapa que ele fez e tentar meio que reorganizar as ideias. Só que é quando um vento acaba jogando o mapa dele para longe. É nesse momento que ele começa a sentir o peso da solidão. Porque ele começa a ouvir estátuas, objetos inanimados falando com ele. Falando que ele não deveria continuar, porque ele não desiste de uma vez, que ele está sozinho. Ele sempre esteve sozinho. Nesse momento ele fica ainda mais desesperado. E é quando ele decide simplesmente, para calar todas essas vozes, pular da ponte. Ele cai no mar, ele consegue até recuperar algumas páginas daquele mapa caseiro que ele tinha feito. E ele fala que ele vai continuar porque esse não é só o sonho dele de descobrir e encontrar novas pessoas. Era da Reese também. Em outro lugar nós percebemos que tem uma colônia de humanos e que eles estão todos assim meio inquietos porque uma das bases dele, uma das fortalezas, acabou sendo ativada e isso fazia anos que não acontecia. E verificando as câmeras desse sistema que foi ativado, eles percebem
que é o Ray que tá lá. Só que eles não podem confirmar se é um humano ou um androide que tá ali. Um tempo depois, o Ray ele consegue chegar perto desse local onde tem vários seres humanos lá dentro, e eles acabam pegando o Ray e levando para dentro dessa fortaleza. O Ray acorda, tem um homem lá conversando com ele, e o homem tá bastante intrigado, até pergunta se ele sabe o idioma dele. O Ray ele tá bastante assim, confuso, agitado, e tá feliz porque ele encontrou outros seres humanos, só que é quando aquela líder daquele lugar chega e começa a confrontar o Ray. Ela pergunta quem ele é, de onde ele veio, porque seria impossível uma criança de mais ou menos 15 anos ter sobrevivido nesse mundo aí fora. E é nesse momento que chega um dos soldados ali e ele fala que eles fizeram uma análise e descobriram que o Ray é sim humano e que o Lambda é só um hamster meio ciborgue. Depois disso, a chefe fala para aquele homem cuidar do Ray e explicar tudo o que está acontecendo para ele. E aquele homem leva o Ray para almoçar, porque provavelmente ele está bem faminto. Nesse almoço, ele começa a explicar tudo o que aconteceu, por que o mundo está daquele jeito. Ele fala que há muitos anos atrás, os humanos conseguiram criar máquinas com consciência. Só que, obviamente, as máquinas não podiam atacar seres humanos, então eles desenvolveram uma espécie de sistema chamado de frame. Esse frame faria com que a memória dos ciborgues fosse desativada em 24 horas. O problema é que, praticamente, eles conseguiram encontrar um jeito de burlar isso. Percebendo pela expressão do Ray que ele não está entendendo muito bem o que o cara está falando, ele decide mostrar isso na prática. Ele pega uma ciborgue que estava servindo o jantar deles e acaba metendo a faca no braço dela. O Ray ele fica bastante agitado com aquilo, só que aquele cara fala que comparado ao que as máquinas fizeram com os seres humanos, isso não é nada para ela. E mesmo que fosse, em 24 horas a memória dela seria apagada e ela nem lembraria que ele fez isso nela. Então ele pode fazer o que quiser com ela. Só que diferente desse cara, o Ray protege essa ciborgue. Aquele homem fica bastante irritado com o Ray por ele estar defendendo aquele androide, só que ao mesmo tempo ele não culpa o Ray. Ele não viveu, ele não presenciou as batalhas, então ele decide continuar contando o que estava acontecendo. Ele conta que depois que os androides descobriram que tinha como desativar esse frame, eles começaram a desativar uns dos outros. Eles até conseguiram eliminar esses androides, só que eles não descobriram a tempo que tinham androides que estavam com esse frame desativado, só que eles conseguiram fingir que estavam ativados. Então quando eles perceberam, a humanidade ruiu praticamente. Tanto que naquela base que eles estão, tem apenas 100 seres humanos vivos. Acontece que enquanto ele está conversando com o Ray, aquela androide acaba atacando ele. Ela revela que ela já tinha desativado o frame dela há muito tempo, ela só estava esperando a hora certa de atacar. A capitã acaba chegando lá, consegue decapitar aquela androide. E ela fala para todo mundo prestar atenção, tomar cuidado com todos os androides daquelas bases, porque provavelmente tinha androides infiltrados ali. Só que ela fala que é inútil ela tentar ir e começar a investigar um por um, porque ela já desativou o frame de todos daquela base. Uma enorme batalha começa ali naquele lugar, e no meio de toda essa confusão, aquela androide olha pro Ray e pergunta onde que tá o mapa que ele fez. O Ray, obviamente, ele se liga e vai até lá para conversar com aquela androide. Aquela androide explica que todo androide, quando ele é desativado, ele passa, digamos assim, a consciência, a memória deles para outros androides. Então eles sabem de tudo que aconteceu com a Arice e com o Ray anteriormente. E que ela sabia que não importava o que fosse acontecer, o Ray sempre seguiria em frente. Mesmo que ele estivesse com medo, ele sempre seguiria adiante. E depois disso, aquela androide acaba sendo desativada. O Ray, então, ele acaba meio que se despedindo de todas as pessoas ali e começa a ir na direção daqueles androides que estão, enlouquecidos. E quando aqueles androides estão indo para cima do Ray, ele desfaz os androides com um simples movimento. Aquela capitã então se lembra de uma coisa que disseram para ele no início da guerra, falando que todo esse período de medo, de perigo, de violência iria parar quando ele aparecesse, o Num, ou como eles dizem, o Zero. E é revelado que o Ray é de fato esse Zero. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Alma. Alma, ele é um mangá muito interessante. Se você é fã de filmes como Exterminador do Futuro ou outros filmes que têm esse futuro pós-apocalíptico causado por máquinas, você vai gostar muito da premissa desse mangá. O mangá, ele começa de uma maneira interessante porque ele mostra todo esse sentimento de solidão que apodera o Ray, porque mesmo ele estando com a Arice, ele sente que ele está de certa forma sozinho, porque a Arice, nossa, só durante esse vídeo devo ter falado o nome dela 4 vezes de maneiras diferentes, mas enfim. No início do mangá já fica claro que a Arice, ela
é um pouco diferente, parece que ela não é humana, porque ela fala que conhece o Ray desde o nascimento dele praticamente, desde os 3, 5 anos de idade, desde pequeno ela está com ele. E se desde os 5 anos de idade, mais ou menos, ela está com o Ray, como que ela continua tão jovem, sabe? Porque é dito que o Ray tem aproximadamente 15 anos, então se ela cuida do Ray e ela tem uma aparência, digamos assim, adolescente ou entrando na pré-adolescência, como que ela continua tão jovem, saca? Não tem lógica, eu imagino, ter uma criança de colo cuidando de outra criança de colo, sabe? Então, no início do mangá já deixa um pouco assim, um mistério no ar. Tanto que o próprio Ray fala que ele já tinha essas suspeitas, ele só não tinha coragem de encarar a realidade de vez. Do segundo para o terceiro capítulo, dá uma certa angústia quando você vai lendo, porque você percebe como esse sentimento de solidão começa a apoderar o Ray, porque ele começa andando e mesmo ele mostrando, não, vai dar tudo certo, estamos aqui, não dá mais para voltar em casa, a Arisa ela não ia gostar que a gente voltasse, vamos embora. Você percebe que ele está bastante chateado, abalado com isso. Ele nem superou direito a morte da Arice, que era a única companheira dele. Tudo bem que tem o Lambda, mas que ele conseguia dialogar, que ele tinha conversas, acabou morrendo. E ele já está se vendo em uma situação de um mundo que ele não conhece, um mundo que está devastado, que ele não sabe o que aconteceu para estar naquele estado. E que pior, além disso tudo, que ele está completamente sozinho. O Lambda, ele pode ser um esquilinho ali que ele tem uns atritos com ele e tal, que ele tem umas situações engraçadas que os dois ali ficam juntos, só que ainda assim, aquilo ali não é um ser humano, ele não consegue ter um debate, uma discussão, uma troca de ideia com o Lambda, ele apenas conversa com estátuas no início da história, por exemplo, como se fossem pessoas reais. E essas partes me lembrou até mesmo aquele filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith, onde ele morava sozinho numa cidade que aparentemente o mundo tinha devastado, não existia mais nenhum sobrevivente, e ele conversava com manequins. Manequins tinham nomes, tinham roupas diferentes, então me lembrou muito esse senso de solidão no primeiro Eu Sou a Lenda, que você fala, mano, como que pode uma pessoa sozinha sobreviver nesse mundo, sabe? Então eu achei a premissa dele muito interessante. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Alma? Vocês querem que continue trazendo a história de Alma aqui no canal? O que vocês preferem, um futuro pós-apocalíptico causado por máquinas ou um futuro pós-apocalíptico causado por zumbis, desastres naturais, essas coisas? Não esqueça de seguir a Bruno Mangás no Instagram, eles estão postando todo dia lá feedback do pessoal, os mangás novos que vão chegando, eles estão sempre atualizando ali a página, então segue eles lá, dá essa força, apoie quem apoia o canal. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar da história de Alma ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.